Claro que para mim montar alguns tutoriais, muitas vezes eu necessito que vocês, meus seguidores nos canais do YouTube e na rede social do Facebook, que vocês me mandem algumas sugestões para que eu possa fazer os tutoriais. Esse tutorial que eu estou começando agora, ele vem a coroar uma série de pedidos que a mim foi feito durante muito tempo sobre um passo a passo de como se deve proceder na hora de definir o modelo de um treliçado, por exemplo, de uma tesoura. Bem, vamos imaginar que a princípio essa tesoura vai ser parte estrutural de uma obra. E como parte estrutural de uma obra, nós temos que ter alguns procedimentos, como ter em mãos os projetos de arquitetura, os projetos complementares e outras informações que se fazem necessárias. Mas nesse caso eu vou montar um esquema simplificado. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que essa estrutura tem que contemplar as necessidades da arquitetura. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter para começar a fazer um lançamento de uma estrutura é o projeto arquitetônico e os complementares. Eu vou chamar de item 1. Complementares. Por quê? Quando eu estou falando de projetos complementares, eu estou falando de projeto de concreto armado, estou falando de projetos hidrossanitários, estou chamando de outros. Vocês já vão entender por que eu estou dando ênfase ao hidrossanitário. Então vamos começar o nosso hipotético trabalho de concepção estrutural. Projeto arquitetônico e complementares. Com o projeto arquitetônico e com o projeto de concreto armado, nós temos condições de definir a forma da nossa obra. Suponhamos que nós temos uma obra que ela será um pilar de concreto com um fechamento em alvenaria. Hipoteticamente, eu vou representar o eixo central deste pavilhão para representar apenas um lado da nossa estrutura. Então, tudo que acontecer neste lado, nós teremos representação simétrica no outro lado deste eixo. Vou representar a simbologia de simetria. Então, em função do projeto de arquitetura e do concreto armado, nós temos condições de definir a distância de eixo a eixo de pilares e com a forma do concreto temos como definir esta medida do eixo do pilar até a face da nossa hipotética alvenaria. Então, esse seria o item 1. O item 2 é o que vai se tratar sobre o espaço que devemos reservar para o recolhimento da água que vai incidir sobre o telhado, ou seja, o espaço da calha. Então aqui temos a calha. O item 2, então vamos chamar espaço da calha. Todos esses itens que eu estou elencando aqui, depois eu vou colocar ali fora do vídeo os links aonde eu tenho vídeos tutoriais no canal do YouTube. Então vocês podem seguir esse passo a passo e procurar ali no YouTube os assuntos sobre esses vários itens que estou elencando. Bem, então, como o projeto de arquitetura e o projeto
complementar de calha, nós temos como definir qual vai ser o vão da nossa tesoura, e também podemos saber aonde vai ser o chumbador que vai ancorar essa nossa estrutura. O terceiro passo que precisamos então levar em conta depois da calha é o que se refere propriamente à tesoura, à estrutura metálica, que vamos chamar de estrutura de aço. Primeiramente, o que nós precisamos saber para fazer o lançamento dessa tesoura? Bem, nós precisamos saber qual é o caimento do banzo superior. E quem define esse banzo superior, quem define o caimento do banzo superior é a telha, ou seja, de acordo com a telha que vai ser usada, existe um caimento mínimo para o banzo superior. E quem define isso, então, é o fornecedor da telha. Depois de definirmos o caimento da telha, nós precisamos definir qual é a distância entre as terças de cobertura. Em função do interterças, nós vamos fazer a modulação do nosso treliçado. Só que para definirmos o interterças, se faz necessário o catálogo do fabricante da telha, e principalmente precisamos saber, antes de tudo, a pressão dinâmica que vai estar atuando nessa obra, e a pressão dinâmica varia conforme vários fatores, principalmente quanto à velocidade básica, que depende da localização, e os fatores S1, S2 e S3, que são fatores que compõem a forma para definirmos a pressão dinâmica. Então precisamos ter definição da pressão dinâmica, dos coeficientes de pressão interno e coeficientes de pressão externo. Esses itens nós encontramos na norma de vento. Também eu vou botar o link aonde que vocês encontram isso nos meus tutoriais. Sempre observando que, no caso de definirmos uma tesoura, nós precisamos nos preocupar primeiro com o transporte, como essa tesoura vai ser transportada. Por que precisamos saber de transporte? Para definirmos as posições de emendas e dimensões máximas da peça. Então vamos voltar aqui para o nosso desenho. Nós temos então definido a inclinação, o caimento do banzo superior. Vamos definir hipoteticamente o banzo inferior e vamos colocar a posição das terças de cobertura. Bem, então, o primeiro item é quanto ao caimento. Aliás, o primeiro item é o projeto arquitetônicos e complementares, onde vamos ter em mãos projeto de concreto armado, hidrossanitário e outros. Depois temos que definir a calha, para então termos como saber o espaço que sobra para distribuirmos o terçamento. Vamos representar então as diagonais e montantes. Olha aqui, pessoal, por que eu fiz esta quebra? Justamente para poder dar
altura suficiente para a calha junto aos dutos de queda. Então vou chamar aqui, quem vai definir essa primeira parte, que eu estou chamando de item 1. Depois a calha, que é o item 2. Depois o caimento, que seria o item 3. O interterças, vamos chamar de terças, que também será o item 3. Vamos chamar de 3A este, 3B, 3C, dimensões máximas da peça em função do transporte. Bem, vamos botar como item 3C esse aqui. 3A, melhor, 3B, 3A e calha. Nos tutoriais que eu apresento também, vocês vão encontrar os detalhes típicos de nó, alguns detalhes de chumbação. Depois eu vou botar lá por esses itens que estou chamando aqui, tá, pessoal? Os links eu vou identificar por esses números embaixo. Então vamos dar nome a alguns componentes. Telha, cumeira, banzo superior, banzo inferior, pilar de concreto, chumbador, alvenaria. Vamos identificar aqui então calha, interterças, vão teórico, vou chamar de semivão teórico, diagonal e montante. E obviamente temos as terças de cobertura. O que eu vou chamar terças? Obviamente que nesse caso, né, pessoal, precisamos ter um espaçador. Esse espaço é o espaço que nós vamos precisar para o grauteamento. Então eu tenho elencado esses itens aqui. Eu vou chamar o detalhe do nó, para vocês acessarem os tutoriais, como sendo o item